Galera, beleza? Eu sou o Juan. Sou o Eric. A gente vai falar um pouco sobre um dos veículos mais vendidos do ano de 2019 aqui no Brasil. A gente vai estar na matéria de engenharia automotiva do curso de engenharia mecânica do IFSP 2025. E a gente vai falar um pouco sobre um veículo que tem um equilíbrio perfeito entre economia, entre agilidade urbana, consumo de combustível relativamente bom. É um veículo que muitas das pessoas escolhem pelo seu design, pelo seu formato, entre outras características que mais pra frente eu vou falar um pouco sobre para vocês. Essas características que a gente vai falar mais na frente, dá pra te imaginar mais ou menos assim qual carro que seria esse, né? Você pode imaginar o Argo, o HB20, o Gol, por exemplo. Mas não, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Ford Ka 1.0 2019. Como o Eric já falou, ele é 1.0, ele é 2 cilindradas, ele tem um motor TI VCT, 12 válvulas e mais outras características que mais pra frente eu vou comentando com vocês. Bastante curiosidade sobre ele, sua suspensão, seu porta-malas, seu coeficiente de arrasto, entre outras que muitas pessoas do vendedor nem acaba falando para vocês, mas eu aqui vou falar para vocês hoje. Então, galera, ele tem uma característica que deve ser o motivo da escolha de muitos, que é o seu design. Ele tem a frente que lembra muito o Ford Fusion, aquela nave que todo mundo conhece já, mas a gente sabe que o Ford Fusion tem um precinho meio salgado, galera. O Ford Fusion hoje ele está em mais ou menos R$144 mil. Então, para aquelas pessoas que querem ter um pouco, o Ford Fusion é uma opção boa e barata, já que o preço do Ford Ka nos dias de hoje está em mais ou menos aproximadamente, depende muito da região, R$44 mil. Um detalhe que favoreceu essa escolha também dos compradores, que foi que lá em 2019 o Ford Ka ele era mais barato que o Gol, mais barato que o HB20, mais barato que o Onix, mais barato que todos os veículos da sua categoria. Só não era mais barato que o Kwid Life, que o Kwid Life é de outro nicho, é um nicho que busca pessoas que querem uma economia, que querem uma busca com trabalho, com veículo. Então, quando o Ford Ka é para aquela pessoa que quer trabalhar, quer voltar do seu trabalho, ter conforto, escutar um som maneiro, ter uma boa qualidade acústica dentro dele e não só o seu consumo. Então são nichos diferentes, por isso que não era mais barato que ele, mas dentro do seu segmento ele era um dos mais baratos, sim. Bom, agora falando um pouco mais aqui da parte interna dele, esse veículo ele tem como podem ver, tem uma multimídia center que atende muito bem com seus alto-falantes, onde o veículo já tem 6 anos e até agora ele não apresentou nenhum chiado nenhum, né? Sem nenhum alto-falante estourado, com ambiente interno maior devido à largura que ele tem e a altura também do espaço interno geral dele, né, no caso, em comparação com os carros da mesma categoria dele. Então, galera, indo para o tanque de combustível, ele tem capacidade de 51 litros, não é o maior da sua categoria, o Onix tem 54 litros, o Ka acaba ficando em segundo lugar. Em geral, ele tem um coeficiente de arrasto dele é de 0,33, ele é um dos melhores, ele é igual ao do HB20, fazendo essa comparação aos outros compactos da época. Ele é um dos melhores, ele está junto com o HB20, indo para o porta-mala, infelizmente ele não é, ele é um dos piores do segmento. Ele tem espaço para 250 litros, ele é o top 4, ele fica atrás do HB20, fica atrás do Argo, fica atrás do Onix, onde os demais conseguem chegar a espaço de 300 litros de capacidade na sua traseira. Falando um pouco sobre sua suspensão, ele tem um eixo de torção na sua traseira. Na sua dianteira ele tem um McPherson, coisa comum nos compactos, nos seus concorrentes, eles usam esse tipo, essa combinação. Falando sobre os amortecedores dele, comigo eles duraram a vida em média, eles rodaram em faixa 83 mil km, onde estava estimado basicamente ele rodar entre 70 até 90, então comigo rodaram dentro da vida dele. Ponto positivo dos amortecedores, no caso que só troquei porque tive que trocar o pneu também, então para prolongar a vida desse pneu também, então já resolvi trocar. Bom, falando um pouco do coração do carro, a gente tem um motor TI VCT 3 cilindros, versão 1.0, motor que foi utilizado na Sport, Fiesta e no Ka Sedan, mas tendo a variável de 1.500 cilindradas a 1.600 cilindradas. Um comando duplo de válvula variável independente, tendo a capacidade de ajustar o tempo de abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape, conforme a rotação do motor. Mesmo que ele tenha uma correia banhada a óleo, coisa que muitos acham ruim, esse motor não é bomba. Tem uma estimativa de rodagem para mais de 230 mil km e um custo máximo de troca, manutenção preventiva, com a mão de obra inclusa, aí sai em média de mais ou menos R$ 2.700. Isso nos dias de hoje. Esse motor entrega uma potência de 80 cavalos na gasolina, enquanto também na gasolina, o Onix Joy, que chega mais perto, entrega 78 cavalos. E tem um torque máximo também na gasolina de 10,2 kgf. Um pouco abaixo do Argo, que entrega 10,4 na gasolina. Entrega uma velocidade máxima de 266 km por hora. Bom, falando também um pouco do consumo dele, né, na autonomia. O consumo dele em média, na gasolina ele faz 13,4 km por litro, e na rodovia, isso na cidade, né? E na rodovia ele faz 15,5 km por litro, sendo o top 2 o melhor consumo aí comparado com os do seu mesmo segmento. Ele possui dutos mecânicos igual ao HB20, 4 válvulas por cilindro, totalizando 12 válvulas.
não tem a taxa de compressão mais alta em relação aos outros veículos, de 12 para 1, mas o seu comando duplo de válvula ajustável faz com que evite perca de pump losses. O torque melhor distribuído dele seria na faixa de 1.500 a 3.000 RPM, faixa que mais utilizamos, né? Em geral, a gente poderia citar fatores diferentes aqui sobre ele, só que aí a gente poderia ficar até 3 horas falando aqui nesse vídeo, né? Então, para agilizar, a gente deu esse breve resumo. Ah, mas aí vocês vão nos perguntar, mas esse carro aqui é perfeito, não tem nenhum defeito. Calma, tem defeito sim, eu vou falar alguns deles. Eu vou falar o principal, dá um zoom aqui para nós, por favor, que é o seu TBI, sua borboleta. Nela ali dentro, ela é uma borboleta eletrônica. Dentro dela tem uma engrenagem, eu vou tentar deixar o vídeo aí dentro do cara desmontando a borboleta, mostrando como que fica a engrenagem. Com o tempo ela vai desgastar, é comum, é um problema crônico da Ford, geralmente todos acontecem isso. Quando chega o fim da vida dela, ela vai dar aquela aceleração fantasma, ela não vai passar de 1.500 RPM, ou seja, você não vai conseguir trocar de marcha em momento algum. Mas você desembolsando 500, 600 reais, finaliza isso daí, já troca e não tem mais problema nenhum. Outro ponto que vale ressaltar, que não é crônico, bem, vamos ali no painel rapidão, que aqui vai dar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Nele, é que aqui não tem nenhuma luz apagada, deixa eu dar uma... Se vocês podem ver que aqui não tem marcador da temperatura do motor. Ou seja, se tá quente, se tá frio o motor, você não vai saber. Só vai saber na hora que ele apitar a luz no painel, na hora que ele dá a luz da injeção ali, na hora que ele fritar o motor, aí sim você vai saber que o motor tá quente. Então acaba sendo o problema de arrefecimento dele, acaba sendo basicamente um problema, porque você não tem esse controle. Para aquelas pessoas que às vezes esquecem, às vezes na rotina corrida, acaba esquecendo de abrir o capô, acaba esquecendo de verificar o nível de óleo, acaba esquecendo de verificar o nível do reservatório de fluido, acaba até às vezes colocando o famoso torneiral, a água de torneira, então acaba esquecendo e acaba consumindo, acaba baixando, até o momento que não tem mais nada aqui, e esse carinha aqui vai superaquecer. Então é uma coisa que a gente não deseja para o motor, e eu ranquei ele como um dos fatores principais, que é um defeito dele, não ter esse controle. Muitos veículos lá mais antigos têm esse controle da temperatura. Para finalizar, um terceiro ponto, que comigo, graças a Deus, ainda não sofri, são as batidas de saia. Aquele tec-tec-tec, vou deixar um outro vídeo aí com o som, como que é mais ou menos esse barulho. Não é polia, esse barulho é saia de pistão. Aqui, ó, já desgastou o lateral do pistão com certeza. O que acontece? O pistão, ele vai desgastando sua lateral e conforme vai desgastando, ele vai perdendo a sua compressão, ele vai consumindo mais óleo. Então é uma coisa comum no Ford Ka. Comigo nunca aconteceu. É um defeito que pode ser sim corrigido com a manutenção preventiva em dia, a manutenção com a troca do óleo correto, o uso correto de aditivo. São fatores que vão sim evitar o desgaste lateral, pistão, a famosa batida de saia. Então, para finalizar, são esses 3 pontos que eu quis trazer um pouco sobre ele, que são os que mais acontecem com o Ford Ka. Esse último aí são mais equipamentos de frota, mais Ford Ka que foram utilizados em frotas maiores que tiveram esse problema. Comigo aqui no uso urbano, comigo nunca aconteceu. Não sei amanhã, mas espero que não. Outra parte que é importante citar é que a Ford ela saiu do Brasil ali em 2021. Isso pode traz um medo para as pessoas que vão comprar o carro, que até já tinham o carro. Mas vale ressaltar que a montadora é obrigada a ter as peças de reposição circulando em mercado em até 10 anos após a saída dela do país. Então aí, pelo menos até 2031 ainda vai ser possível você encontrar as peças de reposição dele. E também que a Ford Ka Edge, ele compartilha boa parte das peças dele com os outros modelos, tanto o Export quanto o Fiesta e o Ford Ka Sedan. Mas, por incrível que seja o mundo, nem tudo são rosas. Por mais que o seu motor ele compartilhe peças do Ford Ka Sedan, do Export, do Fiesta, você não vai achar uma lanterna do Ford Ka neles. Então, peças de acabamento como lanternas, para-choque, peças internas como o seu painel, acaba tendo um custo bem elevado em relação a antes, quando ela era fabricada aqui. Então, na maioria das vezes, acaba nem compensando trocar. Se a gente dá um zoom aqui na frente, essa aqui é uma prova viva, a gente pode ver que tive que utilizar recursos técnicos improvisados aqui para não tirar a bagatela do bolso. Então, sim, galera, fica caro no bolso. É uma coisa que você tem que pensar sério, se vale a pena trocar. Mas o que importa é que pelo menos o motor continua um pouco mais barato. Você tem a facilidade de achar peça no mercado. Então você consegue ter um preço bom, uma competitividade, um tempo bom em oficina,
que é uma coisa que dá muito medo em outras pessoas, que quando fala em Ford, já pensa na saída da Ford do Brasil, e já fala, não, eu quero ter algum aqui que tem aqui no Brasil, porque se eu precisar, eu vou ficar na mão. Não é exatamente assim, mas é assim que as seguradoras vêm. As seguradoras, antes dela sair do mercado aqui do Brasil, o preço, em média, do seu seguro era de R$ 1.800. Depois que ela saiu, ela teve um aumento em média, varia muito de região para região, cidade para cidade, a idade do motorista, então aumentou para 2.500 em média. Então sim, galera, você que quer só andar com o carro com seguro, tem que pensar também nesse ponto. Aí eu estou tentando os pontos positivos desse veículo, mas também vale ressaltar os pontos negativos dele. Bom, agora para finalizar aqui a nossa apresentação, dá para nosso selo assim, de aprovação sobre o Ford Ka. A gente recomenda ele ele é um carro versátil, barato, com consumo muito bom para a cidade, até para a pista. Eu citei durante o vídeo o consumo dele na gasolina, o consumo dele no álcool. Ele pode variar um pouco, 2 litros acima do da gasolina, mas também é uma quantidade baixa até. Ele aumenta também um pouquinho o torque dele em relação à gasolina, mas não é nada relativamente significante. Bom, enfim, ele tem seus problemas crônicos, seus defeitos, alguns testes em relação aos outros, como também os outros têm seus problemas também, igual todo carro tem praticamente. Bom, isso daí fica a nossa recomendação aí da aquisição desse carro, que é um bom negócio, vale muito a pena. Ford Ka é meu, eu recomendo ele, tem meu selo por causa que em 6 anos só gastar com bateria, com amortecedor, pneu, coisas preventivas, coisas que nunca me deixaram na mão, e o TBI, como eu citei, o problema crônico dele. Então, por mais que a gente já comentou não tenha medo da Ford sair do Brasil, é um carro bom, é um carro espaçoso, é um carro alto. Pra mim que é alto, é um carro perfeito, porque eu não tenho aquela sensação de estar preso ali, sensação de ter pouco espaço ali dentro. É um carro muito bom para viajar, eu utilizo ele bastante para viajar. Então fica isso, galera. Obrigado desde já na atenção de vocês, obrigado desde já por ter tido esse tempinho para escutar sobre ele. Então é isso. Sim, valeu.